Oséias, capítulo 10. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do deus Baal. Eles vão dizer: não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras. Todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador. E o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e aos montes: caiam em cima de nós. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ela puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados. E por isso a guerra chegará até vocês, e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês mesmo que aconteceu quando o rei Salmã fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Oséias, capítulo 11.
A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Eles não querem voltar para mim e por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Assíria. Virá a guerra e os inimigos arrombarão os portões das cidades e as arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso, eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Eu, o Santo Deus, estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. O meu povo virá correndo do oeste. Como pássaros, eles virão depressa do Egito, e como pombas, virão da Assíria. Eu os farei morar de novo na sua terra. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: o povo de Israel me cerca com mentiras e falsidades, e o povo de Judá se revolta contra mim, o Santo Deus, que sou sempre fiel. Oséias, capítulo 12. O povo de Israel vive praticando maldades e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor. As mentiras e os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordos com a Assíria e manda azeite de presente para o Egito. O Senhor Deus tem uma acusação contra o povo de Judá e vai castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados. Jacó, o antepassado deles, lutou com seu irmão gêmeo Esaú enquanto os dois ainda estavam na barriga da mãe. Já homem feito, Jacó lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e venceu. Então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Deus o encontrou em Betel e ali falou com ele.
Esse foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O seu nome é Senhor. Portanto, povo de Israel, volte de novo ao seu Deus. Faça o que é bom e certo e confie sempre nele. O Senhor Deus diz: os israelitas são como os cananeus. São desonestos e usam balanças falsas para explorar os outros. Eles dizem: é verdade que somos ricos, mas ninguém pode nos acusar de termos ajuntado a nossa riqueza por meios desonestos. Porém, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu farei com que vocês voltem a morar em barracas como moravam quando me encontrei com vocês no deserto. Eu falei com os profetas e lhes dei muitas visões. Usei comparações quando falei ao povo por meio dos profetas. Mas o povo de Gileade adora ídolos e por isso vai ser morto. Em Gilgal, touros são sacrificados no altar. Por isso, os altares vão virar montes de pedras nos campos arados. O nosso antepassado Jacó teve de fugir para a Mesopotâmia e trabalhou como pastor de ovelhas a fim de conseguir uma esposa. Por meio do profeta Moisés, o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito e cuidou deles. Com os seus pecados, o povo de Israel provocou a ira do Senhor. Por isso, ele fará com que paguem pelos crimes que cometeram e os castigará por causa das suas maldades. Oséias, capítulo 13. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o deus Baal, e por isso vão morrer. Continuam pecando cada vez mais, fazendo imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana, são feitas por homens. E, no entanto, eles dizem: ofereçam sacrifícios a estes deuses. E chegam até beijar esses bezerros de metal. Por isso, essa gente desaparecerá como a cerração ao nascer do sol, ou como o orvalho, que seca logo de manhã, ou como a palha, que o vento leva embora, ou como a fumaça que sai pela chaminé. O Senhor Deus diz: eu, o Senhor, sou o Deus de vocês, desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Mas
quando entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim. Portanto, vou atacá-los como um leão. Ficarei de tocaia como um leopardo. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu sairei contra vocês e quebrarei as suas costelas. Como um leão, eu os devorarei ali mesmo. Como uma fera, eu os despedaçarei. Povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Vocês pediram que eu lhes desse um rei e também chefes em todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? Fiquei irado com vocês e por isso lhes dei reis. E estando ainda irado, eu os tirei de vocês. Os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram escritas. Chegou a hora de Israel começar a viver. Mas Israel não quer, porque não tem juízo. É como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Oh, morte! Venha com seus tormentos. Oh, mundo dos mortos, venha com seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa, o Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste, como se fosse o vento quente do deserto, que secará completamente as fontes e as nascentes de água. Todas as riquezas do país serão levadas embora. O povo de Samaria será castigado, porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra, as crianças serão despedaçadas, e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Oséias, capítulo 14. Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Síria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão
bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Joel, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões! Acordem e chorem! Vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados. A terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes,
Vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome. E os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda a parte a seca acabou com o capim. Joel, capítulo 2. Toquem as cornetas no Monte Sião, deem um grito de alarme no Monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo, como se fossem fogo, como defogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam com os soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes.
Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo. Não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: agora vou-lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exércitos, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou seu Deus, e não há nenhum outro Deus. E o meu
povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Joel, capítulo 3. O Senhor Deus diz: naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês. Pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças. Que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa, todas as nações vizinhas, e reúnam-se no vale. Que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os
pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião, o Senhor fala alto. A sua voz parece o trovão. De Jerusalém, ouve-se o estrondo da voz de Deus. E os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. E eu, o Senhor, morarei no monte Sião. Amós, capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham, e tudo seca no Monte Carmelo. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso, eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Miquiate-Avém e de Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Gaza
têm cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com o qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dor nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso, eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bosra. O Senhor Deus diz: o povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiros. Eu, o Senhor, falei. Amós, capítulo 2. O Senhor Deus diz: o povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando-o até virar cinza. Por isso, eu vou pôr fogo no país de Moabe, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados e som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso, eu vou pôr fogo na terra de Judá,
e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força, e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora suas armas e fugirão. Eu, o Senhor, estou falando. Amós, capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que Ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada?
Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso, cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Anunciem nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que lá são cometidos. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo que está nos palácios. O Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar 2 pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó, diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As 4 pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando.